Você nasce de um ovo no meio da Amazônia e isso já é um problema, porque você é um Tiranossauro Rex e definitivamente não é aqui que você devia estar. Tecnicamente a gente devia falar sobre os níveis de oxigênio. Hoje são uns 21%, no Cretáceo provavelmente passavam dos 30%. Isso significa que realisticamente ele ia nascer sufocando. Então vamos relevar, vamos imaginar um T-Rex no mundo moderno e aqui vai o resumo da situação. Essa espécie evoluiu para caçar bichos do tamanho de caminhão em planície aberta. A Amazônia tem bichos pequenos e você precisa comer várias toneladas de carne por mês para sobreviver. Essa é a história do que acontece quando você joga o predador terrestre mais poderoso da história dentro de uma floresta que não fazia ideia de que ele ia chegar. Ato 1. O nascimento. Quando o ovo racha, o primeiro contato com o mundo exterior traz um calor absurdo. Não é o clima subtropical que um T-Rex esperava, mas sim uma sauna sufocante. Seu instinto busca por sons que deveriam estar ali, como o chamado de hadrossauros ao longe ou o rugido de outros T-Rex, mas encontra apenas um silêncio que é logo quebrado pelo grito de macacos pregos e guaribas. Ao tentar dar os primeiros passos, ele tropeça em pernas que ainda não funcionam bem e dá de cara em cipós e samambaias tão densas que impedem a visão a mais de 1 metro de distância. Contudo, os insetos locais o encontram em minutos. Mosquitos atacam qualquer pele exposta e uma formiga pica forte o suficiente para fazer ele sentir. Ato 2. Dificuldades do ambiente. A fome bate forte cerca de horas depois do nascimento, e o instinto manda caçar imediatamente. Só que tudo que existe ao redor são sapos e pássaros que não saem do topo das árvores. Em sua primeira tentativa de caça real, ele avista uma cutia, um tipo de rato grande, e corre em sua direção, mas ele acaba fugindo. Frustrado, ele finalmente consegue encurralar e engolir algo, um sapo com sabor bem nojento. Nos dias seguintes, o filhote aprende da pior forma que caçar nessa floresta exige um conjunto de habilidades completamente diferente do que ele nasceu sabendo, entre aspas, pois tudo na Amazônia é pequeno demais para valer a energia gasta, rápido demais para alcançar ou simplesmente vive no alto das árvores. Quando ele finalmente consegue matar um roedor jovem, chega a se sentir o rei da floresta por uns 10 minutos, até que a fome volta a apertar e ele percebe que essa conta matemática de sobrevivência simplesmente não tá fechando. Ato 3. Crescendo e ficando perigoso. Aos 2 anos de idade, o dinossauro atinge o tamanho de um cão de grande porte, e o mundo ao seu redor finalmente começa a notá-lo como uma ameaça real. Durante um confronto tenso com uma onça jovem perto do seu local de dormir, os dois predadores ficam estáticos e se encarando, tentando entender o que o outro é, até que a onça decide que o risco não compensa e recua calmamente. Mas o território continua sendo hostil de todas as formas possíveis, pois a mata é tão fechada que qualquer movimento do T-Rex anuncia sua presença devido ao som da vegetação. Como solução, ele passa a usar os rios como verdadeiras rodovias, os únicos lugares com espaço real para se mover livremente, onde o tráfego de presas é maior, pois precisam beber água. No entanto, a situação de parasitas e doenças começa a complicar sua vida, com carrapatos enormes enfiados entre suas escamas e transformando cada gole de água do rio em um risco necessário, já que não beber não é uma opção. Ato 4. O tamanho muda tudo. Aos 5 anos de idade, a tensão sobe ao ponto em que ele deixa de ser uma presa em potencial e se torna o pior pesadelo de todas as criaturas, medindo cerca de 5 a 6 metros de comprimento e pesando por volta de 1 tonelada. A floresta inteira percebe que as regras do jogo mudaram drasticamente, pois ele é oficialmente o maior animal terrestre da América do Sul. Como não existe nenhuma memória evolutiva nos predadores locais que diga corra quando vir isso, os primeiros encontros são bizarros, com animais tentando aplicar as antigas regras de intimidação que simplesmente não funciona contra um gigante. Em certo momento, ele segue o cheiro de sangue e encontra uma onça pintada adulta de 100 kg de puro músculo, parada sobre uma anta morta. Mostra os dentes, mas o T-Rex simplesmente ignora e rouba a carcaça deixando a onça apenas olhando, já que ela sabe que um confronto seria a morte certa. Ato 5. O incidente do Jacaré-Açu. Durante a travessia de um trecho mais profundo do rio, o momento mais assustador acontece quando algo atinge a perna do T-Rex com uma força brutal e dentes afiados penetram profundamente em sua coxa direita, disparando uma dor imediata. Trata-se de um jacaré-açu de quase 5 metros e cerca de 450 kg de pura força, executando o clássico movimento de rolar para rasgar a carne. Só que seu alvo agora pesa cerca de 1 tonelada, e simplesmente não se move. O jacaré tomou essa decisão baseado em seu histórico de predador rei dos rios, que costuma esmagar capivaras e onças sem esforço, mas percebe tarde demais que mordeu uma criatura que trata o ataque como um mero incômodo. O tiranossauro abaixa sua cabeça, morde o jacaré no meio do corpo, com
uma pressão esmagadora, trincando a carapaça e perfurando os órgãos internos do réptil, que solta a perna antes de morrer. O tiranossauro então arrasta o cadáver para a margem e o devora. Ato 6. Solidão eterna. Com o tempo, o tiranossauro reivindica quilômetros de rio como seu território, fazendo com que outros predadores aprendam sua rotina e passem a evitá-lo a todo custo, com onças mudando de área e jacarés permanecendo em águas profundas quando sentem sua aproximação. Em momentos mais introspectivos, na calada da noite, ele para e escaneia um ambiente escuro com seus sentidos aguçados, pois alguma parte profunda de seu instinto ainda espera ouvir o chamado de outro T-Rex ou sentir o cheiro de marcação de território de alguém da sua espécie, mas não há nada e nunca haverá, deixando-o isolado de um jeito que vai muito além do físico. Ato 7. Dominância total. Aos 10 anos de idade, a dinâmica de poder na floresta já está resolvida há muito tempo e ele se consolidou sem dúvida como predador ápio, um status que nunca foi contestado, porque não existe criatura viva capaz de desafiá-lo. Nessa fase, ele já mede cerca de 8 metros e pode chegar a 2 toneladas. No entanto, a dominância completa apenas significa que ele tem prioridade para consumir uma comida que simplesmente não existe na quantidade que seu organismo exige. As presas se adaptaram à sua presença. As antas agora só saem durante a noite e as capivaras andam em grupos ainda maiores. Essa escassez força o tiranossauro a migrar para a necrofagia, usando seu olfato apurado para detectar carcaças a quilômetros de distância e roubando caças de outros predadores, já que ele necessita de quilos e quilos de carne por mês apenas para manter o peso e energia gasta. Ato 8. O que pode realmente matar ele? Quando pensamos no que realmente poderia matar esse bicho, fica claro que não se trata de outros animais, mas sim do próprio ambiente e do acúmulo lento de problemas que não podem ser resolvidos. Uma infecção poderia evoluir para uma sepse generalizada e paralisar seus órgãos, assim como uma queda poderia quebrar uma de suas pernas, deixando-o incapaz de caçar. O impacto de sua presença alterou tanto o ecossistema local que as populações de presas desabaram e os predadores fugiram, criando uma zona morta em torno de sua existência. No entanto, esse ecossistema severo vai se resetar completamente no instante que ele morrer, porque ele é o único de sua espécie e não vai deixar descendentes, e tudo se resume ao tempo que ele conseguir continuar resistindo sozinho. Ato 9. Veredito final. O veredito final é claro. Um T-Rex consegue sobreviver na Amazônia? Sim, ele consegue, e já provou isso ao longo de 10 anos, sendo capaz de continuar por mais algum tempo se nada catastrófico acontecer. Mas ele consegue prosperar? Não, de jeito nenhum, pois sua situação alimentar é sustentável apenas no limite, sua saúde está em queda constante e ele está ganhando todas as batalhas físicas enquanto perde a guerra contra o calor, as doenças e a fome. Ele domina o ambiente por ser o predador ápice indiscutível, mas o verdadeiro desafio nunca foi sua força, e sim a falta de calorias em massa na floresta e a incapacidade de seu corpo de lidar com a umidade e o calor. No fim das contas, conseguir matar tudo ao seu redor não significa que nada pode te matar de volta, significa apenas que a natureza precisa ter paciência e empilhar as chances contra você usando o tempo.